Eu vou começar essa mensagem toda com essa frase. A frase diz assim, a frase é de um escritor chamado Navi Santos. Ele diz assim: Deus nos proteja dos falsos sorrisos e da inveja disfarçada de amizade. A gente pode profetizar e orar isso ou não? Você pode dizer comigo: Deus, me protege dos falsos sorrisos e da inveja que é disfarçada de amizade. Amém? Cara, quando eu li essa frase, como faz sentido, cara? Como faz sentido pessoas sorrindo do teu lado, olhando para ti, dizendo assim: eu amo a tua casa, eu amo o teu celular, eu amo o teu carro, eu amo o teu isso, eu amo o teu aquilo. Como faz sentido no decorrer dos anos? Quantos falsos sorrisos vocês receberam? Quantos falsos sorrisos eu recebi? Quantas vezes eu, Fabiano, abracei pessoas que sorriam e me olhavam e me diziam: eu te amo, pastor. Quantas vezes eu tive com pessoas que me fizeram juras de amor eterno? Quantas vezes, cara? Quantas vezes eu tive com pessoas que na verdade só queriam que eu fosse o trampolim para elas em coisas? E aí, meu amigo, eu quero determinar sobre mim e sobre você que Deus vai te livrar dos invejosos que se disfarçam de teus amigos. Que tem gente que só se achega perto de ti por isso. Eu gosto sempre de mencionar as pessoas que junto comigo estão lá desde o começo. Eu gosto sempre de mencionar as pessoas que estão permanecendo junto comigo há tantos anos. Tem obreiro aqui comigo que já é obreiro há 9 anos. E diz que o platô é 10. Se tu vencer esse platôzinho dos 10, só vai. Tem pessoas que estão comigo. O meu amigo querido, que eu sempre gosto de saudá-lo, nosso vereador Lelinho. Eu gosto de saudar também meu vereador Fuca. Eu gosto de saudar todos, porque aqui não há política entre nós, irmãos. Mas há amor, há reciprocidade. E eu gosto sempre de saudar Lelinho. Eu não sei se ela já te falou, mas lá há 9 anos e meio atrás, quando tu começou lá na minha casa, tu lembra disso ou não? Há 9 anos e meio atrás, ela tinha uma frase para ti, Lelinho, que tu já era vereador, né? E a pastora dizia uma frase para mim assim, ela dizia: ou esse cara tem uma visão extraordinária, e ele está vindo aqui pensando no futuro, porque agora nós somos 4, ou esse cara, meu irmão, realmente enxergou algo aqui. E aí, cara, se passaram 9 anos e meio, e agora ele ainda está com a gente. Batizamos ele, primeiro skatista. Como é que foi, Lelinho? Primeiro skatista vereador do Brasil, né? Primeiro skatista vereador do Brasil. Então, eu saúdo meu amigo também, Josué, que está com a gente desde o começo, lá atrás. Os que flertaram comigo lá atrás, que começaram lá atrás também. Iam em outras igrejas, mas quando tinha terça-feira lá em casa, eles iam lá na minha casa, pegavam a palavra e depois iam domingo, eles estavam nas suas igrejas. Eu nunca vou esquecer do dia que eu liguei para o meu pastor, que era o pastor Fernando. E eu disse para o pastor Fernando: pastor, o Josué quer congregar conosco. E o pastor olhou para mim e disse assim: Fabiano, como que ele vai congregar com você se vocês nem igreja são? Eu peguei a informação e disse para ele: Josué, tu não pode congregar com a gente, porque a gente nem igreja é. Eu achei que a gente era. Então pessoas que hoje estão com a gente sem o menor interesse do que a gente pode produzir. Amigos de verdade. Amigos de verdade. É sobre essas coisas que eu falo. E é sobre isso que eu quero te falar nessa noite. O que é inveja? Eu gosto sempre de explanar as coisas com mais amplitude. Então eu peguei o dicionário
Eu peguei o significado da palavra e eu peguei a palavra com origem no latim e no grego, no hebraico e no grego, para a gente explanar toda essa palavra e poder te mostrar o que é inveja realmente. O que é inveja? Inveja é o desejo de possuir um bem que pertence a outro. É um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do outro. É um sentimento de cobiça da riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. Agora no dicionário. No dicionário, a palavra inveja, ela significa o desprazer causado pela felicidade ou pelo progresso de outra pessoa. Ter inveja da prosperidade de alguém. Sentimento de cobiça da felicidade, da superioridade de outrem. Ter inveja de alguém é a sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. Quando você tem inveja do trabalho, tem inveja das coisas que outras pessoas conquistaram. É tão interessante, e eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, em Gênesis capítulo 4, versículo 3, para não ficar só na minha interpretação aqui. Olha, estão me colocando no meio da fumaça, aleluia. Bota uma luzinha também para não ficar só a fumaça. Gênesis capítulo 4. Sempre quando vem com uma palavra forte como essa, eu sempre fico pensando, cara, tomara que eu não esteja nisso. Tomara que eu não esteja envolvido nessa inveja. Graças a Deus, eu não sou uma pessoa invejosa. Mas eu sou cercado por gente invejosa. Eu sou assim, irmãos, cercado de gente com inveja. Gênesis 4, versículo 3, a Bíblia diz assim: no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, você pode repetir isso comigo? Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor, diga bem alto isso agora, o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado, e depois ele mata seu irmão. Essa é o primeiro caso de inveja que aparece na Bíblia. A história das mais famosas da Bíblia é chamada a história de Caim e Abel. Caim, o irmão mais velho, mata Abel por inveja, mas Deus olha favoravelmente para o sacrifício do irmão mais novo e não aceita a oferta de Caim. É muito interessante porque quando a gente olha para essa oferta, a gente não está falando de valor de oferta. Porque convenhamos, Deus não come o cordeiro. Deus não come os legumes dados por Caim. Deus não come a parte que ele deu. Deus não come do seu dízimo ou da sua oferta. Deus não come das suas doações. Mas é interessante porque a Bíblia diz também no Salmo de número 55, versículo 16, que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Então o que Deus está nos dizendo com uma palavra como essa, é que não interessa a dimensão do valor que você traz, não interessa a dimensão do que você deu, mas interessa se o que você está dando é bom para você, ou é precioso para você. A gente começa a olhar para essa história, e do que essa voz diabólica que fica clara quando nós temos inveja de uma pessoa, do que essa voz diabólica causa. Sabe que todas as vezes que você tiver inveja, deixa eu te afirmar algo, uma das intenções dessa série é que você saiba identificar a voz de Deus e a voz do diabo. Porque tem muita gente achando que está dentro da igreja como homem de Deus e na verdade é um enviado de Satanás.
Tem gente, né, dentro da igreja que mente como se fosse verdade. Mentira é pecado e quem mente vai para o inferno. Deixa eu te dizer algo, a inveja é pecado. E toda vez que você tiver inveja de alguém ou de algo que alguém tem, você está ouvindo a voz do diabo, portanto corra, fuja, busque por arrependimento. A Bíblia ela é tão preciosa que ela mostra a grandeza e a generosidade de Deus. Que a Bíblia diz que não há distinção de pecado. A Bíblia, quando ela está falando isso, ela está dizendo, não há diferença entre um pecado gigantesco aos seus olhos e um pecado pequeno aos seus olhos. Porque a Bíblia também diz que a misericórdia de Deus se renova a cada amanhecer para todos. A gente tem por hábito olhar para as pessoas e dizer que aquele que matou alguém é mais pecador do que o invejoso. Quando na verdade, diante de Deus, ambos os pecados têm peso de condenação. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele te perdoa nas dimensões mais baixas aos nossos olhos e também nas dimensões mais altas aos nossos olhos. A semana que passou, a gente foi amplamente elogiado numa aula magna que teve na Urcamp, do curso de Psicologia, quando a Urcamp fazia menção, os preletores da noite faziam menção ao trabalho que nós, Second House, estamos fazendo no presídio. Ao trabalho que nós, Second House, estamos gerando lá dentro do presídio com as pessoas. Olhar para alguém que pecou tanto quanto o invejoso e proporcionar a ele uma palavra tão poderosa quanto aquele que é invejoso. Quando a gente olha para essa dimensão, a gente pode analisar o poder que há em estar conectado com Deus, para que tu possa discernir quando a tua inveja, ela se torna algo diabólico, e aí eu estou dentro da igreja achando que está tudo bem, porque eu sou crente, eu oro, eu escuto louvor, mas na rua eu sou um invejoso. Hoje eu usava com os nossos obreiros aqui, para quem não sabe, a gente sempre vem para cá uma hora antes, que é o nosso culto. Então para vocês, igreja, está começando agora às 18, mas para nós começou às 17. Todos os obreiros estavam aqui, orando, adorando. Então nós ficamos uma hora, nós aqui, obreiros, orando, cantando, adorando, buscando ao Senhor. E eu ouvi uma frase do Cláudio Duarte, que eu já falei algumas vezes, vou repetir mais umas, que perguntaram para ele por que crente não bebia, ou por que ele não bebia. Eu vou usar só a primeira expressão. A primeira expressão é, ele diz assim, você daria o controle do avião que a sua família vai viajar em férias para alguém que bebe, que bebeu? Aí o cara olhou para ele rapidamente com a cabeça e disse, não, como que eu ia dar para alguém que bebe? Porque quando tu bebe, tu começa a perder o controle. E ele disse, não, como que eu vou dar o avião para alguém que bebe, cara? Porque ele vai perder o instinto, ele vai perder a velocidade, ele vai perder a condição de reflexo. Aí ele fez uma outra pergunta, para não alongar a história. Então no final ele faz a seguinte pergunta: como que alguém como eu, que vai conduzir a sua vida, vai conduzir a sua vida usando bebida? Como que alguém que quer conduzir vidas, que quer conduzir pessoas, vou usar das mesmas estratégias de descanso, de, sei lá, de lazer que o mundo usa? Como que nós, a igreja,
Porque quem entra aqui, irmãos, não entra aqui porque é maravilhoso, o cenário é um espetáculo. Entra aqui porque precisa de algo. Entra aqui porque quer um encontro com Deus. Entra aqui porque quer algo diferente e verdadeiro. Entra aqui porque é algo que humanamente não está conseguindo ter. E como que, ao se confrontar com a igreja, ao participar da comunhão com a igreja, as pessoas que estão vindo de fora, como que pode ela vir de fora e ter aqui dentro a mesma ação, a mesma atitude de quem está lá fora? Por que alguém de fora vai vir para cá buscar a Deus e vai encontrar as mesmas falhas que há lá fora? Você, como igreja, você precisa se posicionar. Você precisa começar a tomar posição. Essa semana eu tive uma conversa de aproximadamente 2 horas com um grande amigo. E foi muito interessante, porque esse grande amigo, ele não está vindo na igreja agora, mas eu profetizo em nome de Jesus que muito em breve ele vai retornar. Esse grande amigo, ele me dizia o motivo pelo qual ele parou de ir na igreja. Eu disse, cara, me explica por que tu parou de ir na igreja, cara. Presta atenção aqui. Ele me disse assim, sabe por quê, cara? Que eu comecei a perceber que as pessoas que estavam dentro da igreja desfaziam de quem estava fora. Tipo assim, eu sou crente, eu não... Agora esse que está lá fora é pecador, eu sou crente, eu sou diferente. Ele começou a perceber atitudes, cara, das pessoas que estavam dentro se achando superiores porque são crentes. Então ele disse, eu não posso compactuar com isso. Eu quero estar na igreja, mas eu não quero distinção dentro da igreja. Os bonzão estão lá e os mauzão estão lá fora. Até porque se fosse assim, eu não poderia jamais estar aqui. Eu sou tão pecador ou mais do que qualquer um que está aqui dentro. Então eu olhei para ele, cara, e disse para ele, cara, tu tem toda a razão. Só que no teu lugar eu não faria isso. No teu lugar eu faria o seguinte, cara. Eu começaria a conviver nesses grupos e eu começaria a dizer para as pessoas, quem está lá fora precisa de Jesus, mas quem está aqui dentro precisa de Jesus. Quem está lá fora peca numa coisa, quem está aqui dentro peca noutra, mas diante de Deus todos os pecados são iguais, por causa da sua grande misericórdia. Eu comecei a olhar para essa igreja, eu comecei a analisar essa igreja, e eu comecei a fazer questionamentos a mim mesmo. Como que pode eu olhar para Jesus e dizer assim, Jesus, eu quero a tua presença, Jesus, eu quero o teu amor, Jesus, eu quero a tua bênção, se eu nem sequer consigo dar para o próximo o amor, a bênção, a presença e todas as coisas? Como que pode? Como que pode eu levantar os meus olhos para os céus? A Bíblia diz no Salmo 144, versículo 1, ela diz assim, elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? A Bíblia diz, o meu socorro vem do Senhor. Mas para aí, se o teu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem para todos. Só que deixa eu te dizer algo, irmão. As pessoas que estão na rua estão sedentas por ter uma presença de Deus que transforma, estão sedentas por algo genuíno que transforma as suas vidas. Sabe o que acontece? Muitas vezes, como aconteceu com esse meu amigo, elas encontram com pessoas que a inveja ainda impera. Então elas estão reunidas porque querem algo. Sabe, irmãos, há 10 anos atrás, aproximadamente 10 anos atrás, eu sou convertido há 29 anos. Mas aproximadamente 10 anos atrás, Camila, eu disse para Deus uma frase.
Eu disse para Deus: Deus pode contar comigo para essa grande obra chamada Bola de Neve. Durante esses 10 anos, são incontáveis as vezes que eu pensei em desistir. São incontáveis as vezes que eu olhei para mim mesmo, eu olhei para minha família, e eu olhei o quanto estava difícil a conduta, o quanto estava difícil a caminhada, e pensei: é muito mais fácil eu pegar os meus e cuidar só de 2, do que cuidar de 500 como eu faço hoje. Mas a grande diferença é que eu aprendi algo na caminhada. Que eu vivo por um propósito e não por prazeres. Sabe qual que é o grande problema das pessoas que estão dentro da igreja? É que elas não vivem por propósito, mas elas vivem por prazeres. Deus vai me dar algo. Deus vai me abençoar com algo ou com alguém. Deixa eu te dizer algo. A principal coisa que Deus vai te dar é seu amor. E dentro do amor dele, que excede entendimentos, que é reconhecido como amor ágape, dentro do amor dele, nós vamos falar isso na série, eu vou pregar sobre o amor na última parte da série, nós vamos falar sobre as 4 partes do amor. E a principal de todas é o amor ágape, é o amor que excede entendimento. Mas dentro desse amor está essa mistura de coisas, que você vem para a igreja e ele te dá amor, mas porque ele te ama muito, ele te perdoa, ele te abençoa e ele te usa, mas ele também te prospera. Ainda, eu fico analisando, cara, e fico pensando como é que tu pode conviver com o outro, pensando no que ela pode te dar. Como que nós, a igreja, podemos conviver com pessoas por inveja e tentando ter ou alcançar o que as pessoas têm? Deixa eu te dizer, o que as pessoas têm para nos dar, a coisa mais preciosa que as pessoas têm para nos dar, já foi nos dado na cruz, é o amor de Deus. Porque a Bíblia diz de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O mal chamado inveja assola as famílias, não é ao longo dos dias. O mal chamado inveja assola as famílias ao longo dos séculos, dos milênios. Esaú invejou seu irmão Jacó pela bênção que seu pai Isaac lhe dera, e trocou a bênção, e Esaú trocou a primogenitura dele, e com a primogenitura, todos os direitos que o primogênito tinha, ele trocou por um prato de comida. Depois ele viu o quanto Jacó era abençoado, e invejou Jacó. Raquel invejou a sua irmã Lia, porque Lia deu à luz os filhos que Jacó tanto queria, enquanto Raquel permanecia sem filhos. Saul, o grande rei Saul, invejava Davi por seu sucesso na batalha e sua popularidade com o povo. Saul, ele não conseguia entender que ele tinha sido colocado por Deus lá para ser rei. O exército estava sob o controle dele, mas ele se afastou de Deus. Ele largou aquilo que Deus tinha dado. Deixa eu te dizer, e peço para você cutucar quem está do lado, dizendo para ele: o Xandão não está aqui. Fala para quem está do teu lado. Vocês souberam que o Xandão tentou trancar? Não, estou brincando. Diga para quem está do seu lado, irmão: Deus tem algo especial que é seu. Diga para ele: Saul tinha o exército nas mãos, mas ele só valorizou o exército quando o exército passou a ser de Davi. Ele olhava para os soldados de Davi e dizia: esses caras são tão pouquinho, meu irmão. O que acontece com esses caras? Os líderes judeus da época
Prenderam Jesus porque ele se dizia Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Mateus. Os caras colocaram na cruz de Jesus. Tem um monte de gente que usa corrente ainda com Jesus na cruz. Você tem corrente aí que tem o Cristo está na tua cruz ainda? Eu tenho uma correntinha, mas a minha cruz está vazia, ele ressuscitou. A sua não? Se arranca ela depois aí. Jesus, sabe, irmãos, nessa cruz está escrito nela lá, INRI, Rei dos Reis. Sabe por que eles mataram Jesus? Porque ele se dizia Rei dos Reis. Porque ele se dizia ser o Messias. Só que Jesus passou 30 anos da sua vida em obediência à paz e a todas as estruturas. E tem gente querendo ter a bênção de Deus e não obedeceu a nada ainda. Jesus, dos seus 33 anos, passou 30 dizendo sim, trabalhando. Você é o que dizem ser escolhido, sim, mas ainda não é chegada a hora. Às vezes Jesus olhava alguém passando dificuldade e dizia, mas não é tu o escolhido? Sou, mas não é chegada a hora. Tranca um pouco a fumaça aqui, se estão liberando, porque eu já não estou conseguindo mais respirar, gente. Eu estou numa tosse daquelas, não estou conseguindo mais respirar. Jesus, quando ele passa por todo esse trajeto, ele passa 30 anos da sua vida planejando os últimos 3. Vocês estão aqui ainda ou não? Estão distraídos aí? Jesus recebe uma notícia: tu vai ir viver no meio deles para salvá-los. Jesus, na criação do mundo, ele estava junto ao Pai. E o Pai dá uma ordem para ele: tu vai ir salvar a humanidade, porque o primeiro Adão jogou tudo fora. O primeiro... Pode desligar, Senhor. Pode desligar, não tem problema, está caindo tudo, aleluia. O primeiro Adão, ele teve a chance de fazer todas as coisas bem, mas o primeiro Adão, ao conversar e perder a atenção com Eva, ele pega do fruto que não podia pegar. Aí Deus olha para a humanidade corrompida, totalmente destruída. Noé já havia construído uma arca, a humanidade já tinha zerado, já tinha começado tudo de novo. Deus olha para ele e diz assim: meu filho, eu vou te mandar lá para salvar a humanidade. Adão não sustentou ano. Jesus sustentou 30 anos de obediência. Deixa eu te dizer algo que também mexeu muito com a minha vida quando Deus me falou. Deus me deu uma frase. Deus me dizia que a inveja bloqueia o seu destino. Porque o seu destino está ligado ao que Deus tem preparado para você. Não está ligado ao que o seu amigo conquistou. Se Jesus tivesse pressa, ele não ficaria 30 anos cumprindo a vontade do Pai. Mas Jesus não tinha pressa, Jesus tinha um propósito. Se você tem pressa, você pode ter se esquecido do propósito. Diga isso bem alto comigo: eu não tenho pressa, eu tenho propósito. E o propósito precisa do processo. E como vocês bem viram eu repetir 100 vezes numa outra pregação, o processo não trabalha conectado com a pressa. Processo e imediatismo são coisas que não funcionam. Quando Deus me falava que a inveja ela está bloqueando o destino das pessoas, Deus estava me dizendo que o nosso destino está ligado à sua promessa, ao que Ele preparou para nós, e não ao que Ele preparou para o próximo.
Quantas vezes eu e a pastora já saímos de casa para aconselhar pessoas que nos olhavam e nos diziam assim: mas pastor, as coisas comigo não acontecem, pastor. Eu já era para estar lá, eu já era para estar ali, eu já era para ter feito isso, eu já era para ter feito aquilo, eu já era para ter feito aquilo outro, eu já era para ter feito tanta coisa, mas a idade está passando, pastor, e eu não fiz nada. Deixa eu te dizer, pressa e destino não andam juntos. Se você não chegou ainda no lugar do seu destino, Deus não esqueceu que Ele tem uma promessa para você, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Bota a mão no ombro de quem está do seu lado e diga para ele: pressa não combina com destino. Deus tem uma promessa para você. Diga para ele aí bem alto, e ela vai se cumprir. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Tem um outro escritor que diz a seguinte frase, presta atenção aí. Ele diz assim: a sua prosperidade vem de Deus, porém a sua inveja vem da sua excessiva ambição. Você pode repetir isso comigo? A minha prosperidade vem de Deus, porém a minha inveja vem da minha excessiva ambição. Eu olho o que o outro tem e quero. Só que às vezes o que o outro tem é a pedra que me faz tropeçar. Eu olho para os outros e é isso. Mas o isso que ele tem, você não tem suporte para suportar a dor. Sabia que não existe cumprimento de promessa sem propósito? Sabia que o propósito ele está linkado a muitas vezes perdas? Mas eu estava tão bem. Aí comecei a ir na igreja, parece que as coisas começaram a andar para trás. Parece que as coisas começaram a dar errado. Deixa eu te dizer algo. Deus não anda em caminhos tortos. Deus só anda em linha reta. Você fez uma volta para encurtar o caminho, e Deus está te levando por um caminho longo, que é chamado caminho de vida eterna. Tem gente que está sendo próspero e abençoado nesse mundo, mas está perdendo a salvação. Pegou aí? Tem gente que está correndo por todas as coisas desse mundo, mas está deixando as coisas de Deus. Deixa eu te falar algo. Cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das tuas. Tem gente que está tão distraído com o que o mundo pode dar, que esqueceu das coisas de Deus. Aí semana a semana nós estamos aqui para te abençoar. Semana a semana nós estamos aqui para te fazer mais uma vez acreditar que pode dar certo. A inveja, ela bloqueia destino, porque a inveja te faz querer ter o que não é seu. A inveja te faz querer ter o que não é seu. Eu cansei já de ter coisas que amigos meus tinham, mas porque Deus quis dar. Mas também vi pessoas entrarem dentro da minha casa e olharem coisas dentro da minha casa, e quando eu ir visitar a casa, tem coisas iguais nas suas casas, e perde a graça, porque não tem a mesma graça que tem dentro da minha casa. E tem coisas que tem na sua casa que não faz o menor sentido na minha. Semana passada, a gente fez que a gente chamou lá em casa de memorial. Nós pegamos a prancha do púlpito aqui, que era do Bola, que foram os melhores 10 anos ministeriais da minha vida,
A gente pegou todas as fotos que estavam lá na entrada e a gente tinha reformado uma peça lá em cima. E a gente criou ali um memorial, fotos dos 10 anos que se passaram, com a prancha de lado para a gente lembrar o quanto Deus foi bom conosco até aqui e o quanto Ele nos abençoou. Essa semana nós chegamos lá em cima, tinha caído as fotos tudo. Eu digo, ô Satanás, estava tão bonitinho, porque são conquistas que nós tivemos, que nós não queremos apagar. Agora, se você tentar ter aquilo que é meu, porque achou bonito em mim, pode não fazer sentido em você. Pode não fazer o menor sentido para você, porque a inveja, ela é a voz diabólica que te diz que você pode ter tudo. A inveja, ela lida com você te distraindo. Esses dias eu acompanhei um irmão que por longos anos eu orei para ele ser chamado num concurso. E aí o irmão, ele foi chamado no concurso, um concurso maravilhoso. Ó, Deus abriu a asa dele, ó, tá com a asinha grandona. E eu olhava cada sucesso dele, eu olhava para aquilo e dizia para o Senhor, Senhor, glória a Deus. Porque depois que a gente se conheceu, depois que Ele entregou a vida dele para Ti, olha quantas coisas Ele adquiriu, Senhor. Quando eu o conheci, ele estava desempregado, há anos. Pergunta se eu quero o que Deus deu para ele. Eu quero distância do que Deus deu para ele, irmão. O homem trabalha na polícia. Eu oro e às vezes eu vejo as reportagens que ele aparece e eu digo, Jesus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Que para eles nos guardarem, eles precisam se arriscar. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Deus tem algo preparado especificamente para cada um de nós. Deus tem algo extraordinário para cada um de nós. Mas eu dizia para os nossos obreiros aqui antes de começar. Tem muitos obreiros aqui que esquecem como os grandes da história da igreja começaram. Esses dias eu olhava um podcast de uma menina chamada Lumelpídio, é o nome dela, Lumelpídio. Uma menina, feiozinha, ela se acha linda. Ela disse, eu sou bonita, inteligente. Eu olhava para ela e dizia, uau, eu tinha sido tão feia. Mas ela, ao me olhar, ela deve me achar horroroso, então tá tudo bem. E ela, aquela menina, cara, aquela menina não era ninguém. Aquela menina não acessava ninguém. Mas um belo dia Deus deu para ela uma música. Um belo dia Deus deu para essa menina uma música chamada Liberta-me de Mim. Então quando essa menina cantou essa música, quando essa menina gravou essa música, essa menina ela é conhecida mundialmente por causa dessa música. Cutuca quem está do teu lado aí. Uma música pode mudar o seu destino. Eu canto, pastor. Cansa de chegar a gente aqui e dizer pra gente, meu ministério é o do louvor. Aí quando a gente vê falar, desafina. Eu queria te dizer, pastor, que eu sou do louvor. Parece eu procurando Nemo. E eu dizia, eu quero te dizer que nós vamos orar. Porque quando alguém te disser, eu vou orar por isso, é porque ele está te dizendo, não dá.
Mas essa menina, Deus deu para ela uma canção. Uma única canção. Ela já foi em dezenas de países no mundo cantar essa canção. Mas o que essa menina fez no secreto para Deus dar a ela uma canção? Eu tenho uma palavra, pastor. Eu vou ir às nações. Mas não serve a igreja local. Vai ir às nações a passeio? Me leva. Tem gente que eu profetizei prosperidade aqui hoje. Quem tomou posse aí? Quando tu for às nações, tu vai me levar. Ou tu vai dizer, pastor, tua passagem está paga. Porque não é justo. Como que eu transiciono para a longanimidade? Porque a grande maioria das pessoas que está aqui acha que ser longânimo é ser longo, resistente. Tem gente, irmãos, que está querendo pregar, mas que dentro de casa não sabe quem são os principais personagens da Bíblia. Dentro de casa não sabe contar a historinha de Abraão, Isaac, Jacó. Tu já te deu de conta que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, mas que ele segue sendo chamado por nós até hoje de Jacó? Jacó, tu sabe o que significa? Quem sabe o que significa Jacó? Pode falar então bem alto, o que é? Enganador ou trapaceiro. Deus mudou o nome dele para Israel. O que é Israel? O que é Israel? Como, Mateus? Lutou com Deus e prevaleceu. Deus deu um nome para ele. Esse é guerreiro, ele luta comigo e prevalece. Mas como que nós seguimos chamando ele? Jacó enganador. Sabe por que isso aconteceu? Quem sabe por que isso aconteceu? Ninguém levanta a mão, mas quer ir às nações pregar. Aí você precisa cantar comigo, então liberta-me de mim. A inveja te dá o que é do outro, entendeu agora? Mas o propósito te dá o que é seu. E quando chegar o que é seu, vai fazer muito mais sentido do que quando chegar o que é do outro. Pegaram aqui? Com isso a gente transiciona para a parte final, que é a longanimidade. A longanimidade no dicionário, lá vamos nós, de novo, no dicionário, depois grego, depois hebraico, para vocês entenderem a origem da palavra. A longanimidade é um substantivo feminino, que é virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Magnanimidade, generosidade. Longanimidade é paciência, resignação, com que se suportam contrariedades, malogros ou dificuldades. O que literalmente é longanimidade? Vocês vão ver em versões da Bíblia reformadas, como uma versão que eu gosto muito de usar, que é a Nova Versão Transformadora, que é uma versão muito clara. As novas versões da Bíblia, elas já têm na sua leitura, quando você lê longanimidade nas antigas, nessas novas você já vai ler paciência. Então a longanimidade é a paciência extrema para suportar ofensas, injúrias ou os próprios sofrimentos. Também pode ser um exemplo de longanimidade, suportar os seus próprios sofrimentos. O significado livre da palavra de origem hebraica, longanimidade no hebraico é vagaroso em irar-se. Porque eu não tenho, quero nem o que tu tem. Os longânimos são vagarosos em irar-se, eles são contentes com o que Deus deu. Olha para cá. Presta atenção aqui. Ou seja, alguém que demora para entrar em estado de ira, raiva, rancor. Na versão grega da expressão macrotimia, para longanimidade, macrotimia no grego, significa literalmente, seria longura de espírito.
Ser longânimo, então, significa ser bondoso, ter generosidade, mas mais do que tudo isso, ser paciencioso. Ser longânimo é ser resistente às provocações, evitando a ira por qualquer motivo fútil. Uma pessoa longânime espelha a face de Cristo. Ela não acha que o que está lá fora não presta e ela, porque está aqui dentro, é boa. Uma pessoa longânima, ela é bondosa, ela tem paciência com o tempo das pessoas. Você pode dizer para o Senhor aqui: Senhor, me dá longanimidade. Se você soubesse enquanto isso é importante. Uma pessoa longânime, ela tem a capacidade de esperar o que é seu com paciência, porque sabe que Deus é bom. Por isso que eu coloquei o título: o antídoto contra a inveja é a longanimidade. Tenha paciência para o que é seu e vai chegar. Processos. Não desista. O maior fracasso de uma pessoa é desistir daquilo que Deus prometeu. Não desista. Dá uma sacudida mais forte nesse cabeça dura aí. Diz: não desiste agora. É tão bom ver vocês daqui de cima, gente. A igreja está mega lotada. E é maravilhoso olhar vocês aqui de cima, porque tem uns que até para fazer um são... Não desiste agora. Tem horas que tu tem que entendeu? Quem pode dar um comigo aí? Vocês sabiam que nos Estados Unidos tem uma câmara numa empresa que os caras colocaram uma câmara para os caras entrarem? Andressa, ouve essa. Vou botar uma lá no Peruso. Ela é engenheira, chefe do Peruso, irmãos. Quem quiser, tá aí. Ó que a vergonha, cara. Sabia que nos Estados Unidos tem uma câmara? Tu entra no horário do trabalho, tu pode entrar ali dentro e ela é vedada com tudo. Tu só entra lá para desestressar. Então tu começa lá. E aí tu volta para trabalho pleno. O que aconteceu lá dentro? Só faz assim. Quem aí tá precisando dar uns gritinhos? Olha, tá liberado. Vamos dar no 3. 1, 2, 3. Qual igreja que vai ter isso, irmãos? Será que foi por isso que Deus me chamou? Volta para cá. Uma pessoa longânime espelha a face de Cristo. Quando te olha, enxerga em você coisa boa. Não tem vontade de quando te enxerga. Te peguei, né? A coisa mais extraordinária é que o antídoto para uma inveja é saber que a paciência e a persistência vão nos levar ao propósito. Eu digo para todo mundo aqui na igreja: eu tenho uma grande virtude. A minha grande virtude é que eu sou casca grossa. Eu sou ruim de desistir, irmãos. Às vezes até as estrelas se uniram para desenhar lá em cima. Para agora. E eu olho e digo: pelo contrário, vou seguir. Não, mas está dizendo. Nunca esqueço. Espaço para piada, tá liberado? O Marcão disse que tá liberado, então tá liberado. Se um disse, onde estiverem 2 ou 3, o Senhor está ali, a Bíblia diz isso. Primeiro, casados para sempre. Tem um curso chamado Casados para Sempre. Vou eu e a pastora fazer. O cenário não é de caos. O caos é inferior ao cenário. 20 anos atrás, se não mais, chega o momento do bendito do curso, eu nunca mais fiz. Chega o momento do bendito do curso que tu tem que olhar para a pessoa e tem que diz para ela 2 virtudes e 2 defeitos.
E aí começam sempre os homens, é o cavalheirismo, ou o sacerdócio. E eu fui para frente dela, mas irmãos, o chicote estava estalando. Eu peguei das mãos dela e disse para ela, ela é dócil. Ela é uma pessoa que exala amor. Dentro das suas virtudes mais preciosas, ela tem muita paciência. Tem algo ruim nela que eu não gosto, é que ela, às vezes ela é acomodada demais. Mas a Lidiane é uma pessoa de poucos defeitos evidentes. E aí chega a minha hora. E eu, né? Aí a Lidiane disse o seguinte, eu vou começar pelos defeitos. Fabiano é orgulhoso, egoísta, vaidoso, presunçoso, prepotente. Estou dando uma aumentadinha para ter graça. E aí ela, irmãos, ela me esculachou. Eu olhava para os lados e dizia, mocreia, quando a gente chegar em casa. E de repente chega a hora das virtudes e eu... Ela para, irmãos, e ela olha para mim e diz assim, virtudes, qualidades? Poxa... Ai, que difícil. Ela tá rindo, cara. Como é que pode rir numa hora dessa? Ai, que difícil. Eu apertei a mão dela e disse, eu te amarro, Satanás. Ela disse, até que tem uma virtude que eu acho nele. Ele não desiste nunca das coisas. Tipo, ele é burrão. Aqueles burros que vão dando com a cabeça até se destruir. Eu olhei para o cara que era o líder do Casados para Sempre e disse, aí tinha que fazer uma lição na semana. Eu olhei para o cara e disse, eu não vou fazer essa imundícia dessa lição, que esse curso é obra do capeta. Completei as 14 semanas, irmãos. No final era só love. Mas eu até hoje lembro disso, 25 anos depois. Transforma essa mente cativa. Quando a gente olha, cara, para as coisas que Deus tem, a gente tem que entender que a paciência vai conduzir pessoas a um amadurecimento. Para um pouquinho e pensa se tu não está exigindo demais de alguém que ainda não está pronto para te dar. Mães e pais esperando dos filhos algo que eles ainda não podem dar. Marido esperando da esposa algo que ela ainda não pode dar. Olha para o casamento do vizinho e parece uma bênção. Eles estavam jantando fora ontem, Fabiano. Olha a fartura do cartão de crédito. Quando o Senhor tem algo para nós, Ele mesmo prepara o cenário para nos entregar. Essa nova versão transformadora, ela não mais refere a Bíblia, na nova versão transformadora, ela não mais refere como longanimidade, ela já refere como paciência. Abre a tua Bíblia em 1 Timóteo 1 aí para você ver algo. É só dois, inveja e longanimidade, paciência. E a gente já vai acabar. A gente vai combinar algo, tá? Quando eu disser que já vai acabar e está sendo bom, vocês vão dizer, tá? Porque senão fica um desânimo aqui. Parece que está sempre ruim. Já vai acabar. Aí, foi péssimo. É como a pastora, os novos na igreja. Eu vou dizer mais uma só dela, não vou falar mais nada dela hoje. Só essa. A gente entra no carro e sempre faz uma avaliação. E aí, amor, como é que foi a pregação?
E ela sempre, é a primeira coisa, ela pisa, fecha a porta do carro e ela pregou e ela me diz assim: ei amor, como é que foi? Eu disse: muito bênção, Lidiane. Só que para mim muito bênção é sempre. E aí eu entro no carro e pergunto para ela: e aí amor, como é que foi hoje? E ela disse: bênção. Aí eu e a Júlia olhamos a primeira vez: pô, bênção, né? Bênção é bênção. Aí teve uma outra ocasião que ela me disse: muito bênção. Eu disse: pô, que legal. Aí teve uma que ela me olhou e me disse: top das galáxias. O que significa que todas as outras foram horrorosas. E o bênção era só um afago no ego. Hoje vai ser a top das galáxias, em nome de Jesus. 1 Timóteo 1, versículo 16. Vocês sabiam que essas pregações aqui, elas estão rodando mais de 20 países? O que será que as pessoas pensam quando eu estou falando esse monte de bobagem aqui? Vamos voltar. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Mas foi por isso que eu, olha o apóstolo Paulo. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, lembra que ele era assassino quando era Saulo, recebi misericórdia para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente, longânimo. Desse modo sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Apóstolo Paulo, primeira parte da sua vida é chamado Saulo, perseguidor da igreja, assassino, da pior espécie. Reconheceu e aceitou Jesus. Se tornou um dos maiores nomes da história. E ele olha para ele mesmo e começa a dizer o seguinte: eu sou o pior dos pecadores e recebi misericórdia de Jesus Cristo, que se mostrou um cara longânimo ou paciente. Desse modo eu, Paulo, sirvo de exemplo. Sabe como que ele está dizendo que ele é exemplo? A Bíblia diz em Filipenses, em outras tantas versões, outras tantas passagens da Bíblia, que ele sabe viver no naufrágio. A Bíblia diz que ele passou fome. A Bíblia diz que ele passou frio. A Bíblia diz que ele passou necessidade. Então ele, Paulo, está olhando para si mesmo e pacienciosamente, longanimamente, ele está dizendo: agora eu, Paulo, sou um exemplo para as pessoas, para que elas alcancem a vida eterna. O que Deus quer de nós então nesse tempo? Eu me fiz essa pergunta preparando essa pregação. O que Deus realmente quer de nós nesse tempo? A resposta é a interpretação plena de que Ele é Deus e no seu tempo, no tempo dEle, no Kairos, o tempo perfeito, as coisas vão se completar nas nossas vidas. Deixa eu te dizer algo: Deus não anda no seu tempo no Cronos. Deus não anda no minuto, hora, dia, mês, ano. Deus não anda. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Deus no seu tempo, no Kairos, Ele vai te entregar toda a sorte de bênçãos que Ele tem preparada para você. Mas deixa eu te falar algo. O tempo perfeito de Deus, o Kairos, ele não se acelera por causa dos seus desejos humanos. Deus não muda o seu planejamento. Ele faz todas as coisas em nosso favor, mas Ele não muda o seu planejamento. Tem dias, meu cunhado Luciano, que é só esperar. É só permanecer. Tem dias, Karen, em que eu só preciso dizer para Deus: Deus, estou aqui, um trapo, mas estou aqui. Deus, conta comigo, eu estou mal, mas eu estou aqui. Sabe por quê? Porque quando Deus olhar para ti como um cara que permanece em meio ao caos, que permanece em meio às dificuldades, Ele olha para ti e Ele pensa: esse cara é resistente, ele vai para o campo e vai ter a sua bênção, mas ele não vai desistir quando for perseguido. Ele não vai desistir quando as coisas não estiverem bem.
Aqui nós temos 109 obreiros. Ontem o casal de diáconos saiu daqui passado das 11 da noite limpando a igreja. Tu sabe o que é falar para uma pessoa limpar a igreja depois das 11 da noite? Voluntariamente, sem ganhar R$1. E com eles uma turma de pessoas. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus para a igreja é muito maior do que o propósito de Deus só para nós. Então nós já identificamos que para o grande público receber, nós precisamos nos sacrificar. Essa semana nós tivemos uma grande vitória. Tem uma membro aqui da igreja chamada Lia. Ela ganhou um bebê, que é uma festa. E a gente está todo mundo esperando, porque as mulheres daqui da igreja acham que ainda estão na pandemia, não tem outra coisa para fazer em casa, tem que ficar encerrado e aí só fazem filho. Uma coisa genial, entende? Né, Larissa? Eu achava que tu estava estudando a Bíblia. Na segunda-feira, cara, nasce o filho, e a gente pega a foto do filho, a imagem, e diz, pô, que criança linda, tal, que maravilhoso. Daqui a pouco a menina passa mal, começa a jorrar sangue para todo lado, uma hemorragia sem precedente, a menina tem que tirar o útero e o ovário, e em minutos a menina está correndo risco de vida e vai para a UTI, a morte. A gente começou a entrar em pânico. A gente começou a olhar para o Senhor e dizer, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o Senhor está nos dando uma bênção, mas a gente está tendo uma bênção e vai perder uma irmã. Então nós nos reunimos ali, algumas pessoas na frente do hospital. E eu, cara dura como sou, comecei a fazer contato com 1000 pessoas e achei muitas pessoas que me deram informações. E a informação era terrível, ela estava entubada, tinha perdido muito sangue, estava fazendo bolsas de sangue, nós íamos perder ela. Nós nos ajoelhamos na frente do hospital e começamos a clamar. Clamar, 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 clamar. Fizemos ciclos de oração às 3 horas da madrugada. Acordávamos os obreiros 3 horas da madrugada e clamávamos, Deus manda poder, Deus manda a cura sobre a vida da Lia. Ontem, na sexta, eu fui lá no hospital, entrei na UTI, branquinha, pálida. Oramos. Ontem nós tivemos a notícia que o Senhor levou ela para o quarto em segurança. Mas sabe o que apontava? Pode aplaudir o Senhor. Mas sabe o que apontava? Apontava para um caminho de morte. Mas sabe o que nós precisávamos? Nós precisávamos apenas crer que o Senhor era poderoso para fazer a obra. Às vezes você precisa apenas crer que o Senhor tem poder para reverter qualquer que seja o quadro. Às vezes você só precisa acreditar. Presta atenção. De que no Kairos pode estar demorando um pouco, mas quando chegar vai ser perfeito. Então eu te pergunto, galera do louvor, pode subir aqui, por favor. Então eu te faço uma pergunta. Por que o antídoto para a inveja é a longanimidade? Por que então o antídoto para a inveja é a longanimidade? Por que para combater o invejoso eu preciso ter paciência e ter bondade? Porque o invejoso deseja o que não é seu, mas o longânime suporta com paciência os tempos, mesmo as ofensas, para alcançar o que Deus preparou para ele.
Deixa eu te dizer algo. Deus tem preparado algo que é só seu. Deus tem preparado algo que é só teu. Levanta a mão aí. Diga junto comigo: Senhor, eu recebo todas as bênçãos que Tu tens separado para mim. Porque na Tua palavra diz que por onde nós formos, as Tuas bênçãos nos seguiriam. Eu estou pronto para receber a Tua bênção. Por que o longânimo consegue superar o invejoso? Porque o longânime sabe esperar o tempo certo. Porque o que é dele não está na casa e não está nas mãos de ninguém. Está com o Senhor, reservado única e exclusivamente para ti. Eu encerro falando sobre mais uma frase, um título, um texto na verdade, de um escritor chamado Davi Nascimento. Presta atenção nisso. O Davi Nascimento diz o seguinte: ofereça a Deus a sua vida, as pessoas o amor, a calúnia a paciência para o momento, ao seu sonho a esperança, a força e a fé. Mas para aquelas pessoas que te perseguem, ofereça-as para Deus, porque se Ele as criou, um motivo para isso tem. Então você precisa oferecer a Deus a sua vida, para as pessoas amor, para os caluniadores a paciência para o momento, ao seu sonho entregue esperança e fé, e as pessoas que te perseguem, ofereça elas apenas a Deus.